A grande mancha vermelha, uma das características mais icônicas de Júpiter, não é tão antiga quanto se pensava. Durante séculos, acreditava-se que ela fosse uma tempestade que persistia há mais de 350 anos, uma característica que se formou em algum ponto do século XVII. Mas e se essa ideia fosse equivocada? Pesquisas recentes sugerem que a tempestade pode ter apenas 190 anos. Isso significa que a grande mancha vermelha poderia ser muito mais nova do que os cientistas imaginaram até hoje. Essa descoberta coloca em dúvida as teorias sobre a estabilidade da tempestade e desafia nossa compreensão sobre o comportamento atmosférico de Júpiter. Como algo tão grande e tão persistente poderia ter surgido tão recentemente? Ou será que estamos apenas começando a entender sua verdadeira natureza? Vamos explorar esse mistério e tentar entender o que realmente está acontecendo. Primeiras observações. O início de uma lenda. O fenômeno foi inicialmente observado em 1665, embora com um aspecto diferente do que conhecemos hoje. Giovanni Cassini e outros astrônomos da época viram uma mancha escura, mas não tinham a mesma visão detalhada que temos hoje. O que começou como uma simples mancha escura no planeta foi, com o tempo, reconhecido como uma tempestade monstruosa. Mas a verdadeira grande mancha vermelha, como a chamamos, foi identificada de maneira mais clara e consistente no final do século XIX, em 1879. Esse longo período de observações nos levou a acreditar que a mancha estava lá por um tempo considerável, possivelmente desde os primeiros registros. No entanto, novas análises feitas por telescópios modernos e satélites têm mostrado que, ao contrário do que se pensava, a grande mancha vermelha pode ter começado a se formar apenas no século XIX. A dimensão colossal, o que a torna única? Não há como negar a grandiosidade da grande mancha vermelha. Ela tem cerca de 16.350 quilômetros de largura, o que equivale a 1,3 vezes o diâmetro da Terra. Ela é tão grande que poderia engolir 3 planetas do tamanho da Terra. Mas o que realmente a distingue de outras tempestades gigantes no Sistema Solar é a sua longevidade. Sua capacidade de durar tanto tempo e manter uma estabilidade impressionante é um fenômeno raro. A tempestade está localizada no hemisfério sul de Júpiter e tem uma forma oval distinta, de cor vermelha, com bordas brancas. Sua rotatividade é outro aspecto fascinante. Os ventos giram no sentido anti-horário, a uma velocidade impressionante de até 432 km/h. Isso cria uma força de cisalhamento atmosférico que sustenta a tempestade por tanto tempo, mantendo-a ativa e visível em telescópios por gerações. O mistério da cor vermelha. A cor característica da grande mancha vermelha é uma das características que mais chama a atenção dos cientistas. Por que ela é vermelha? E por que esse tom se manteve consistente ao longo de tanto tempo? Existem várias teorias sobre isso, mas nenhuma resposta definitiva. Alguns sugerem que a cor vem de compostos químicos presentes nas nuvens mais altas da tempestade. Esses compostos podem ser uma mistura de amônia, metano e outros elementos que reagem de maneira única à radiação solar. Outra teoria é que a coloração pode ser resultado de um processo de fotossíntese, causado pela interação da luz solar com a atmosfera de Júpiter. No entanto, como não podemos estudar diretamente o interior da mancha, essas teorias ainda não passaram de especulações. O impacto das tempestades jovianas. Júpiter é um planeta com tempestades intensas e rápidas, mas a grande mancha vermelha se destaca entre elas. Comparada às tempestades da Terra, como furacões e tornados, ela é muito mais massiva e violenta. Mas o que faz dessa tempestade algo único não é só seu tamanho ou cor, mas sua dinâmica. A grande mancha vermelha não apenas resiste ao longo do tempo, mas sua estrutura também é relativamente estável. Apesar de ser uma tempestade anticiclônica, o que significa que os ventos giram em direção oposta aos furacões terrestres, a energia que ela gera é impressionante. Ela se move lentamente ao longo do planeta, mas continua a afetar as condições climáticas no resto de Júpiter. Essa tempestade é um exemplo clássico de como forças atmosféricas podem evoluir e manter uma forma definida por tanto tempo, sem se dissipar como outras tempestades menores. A grande mancha vermelha. Está encolhendo?
Uma das questões mais intrigantes dos últimos anos sobre a Grande Mancha Vermelha é que ela parece estar diminuindo de tamanho. Isso foi observado por telescópios modernos, que acompanharam sua evolução nas últimas décadas. De acordo com a NASA e outros pesquisadores, a tempestade encolheu significativamente desde os anos 90, e sua largura, que já foi maior que 40 mil quilômetros, caiu para cerca de 16.350 quilômetros. O motivo para essa diminuição ainda é um mistério. Algumas teorias sugerem que as mudanças na dinâmica atmosférica de Júpiter ou na quantidade de energia que a tempestade recebe possam estar influenciando seu tamanho. A interação entre a Grande Mancha Vermelha e outras correntes de vento em Júpiter também pode estar afetando sua estabilidade e forma. Uma tempestade em declínio ou uma fase natural. A diminuição do tamanho da Grande Mancha Vermelha pode ser um sinal de que a tempestade está entrando em uma nova fase de seu ciclo de vida. Pode ser que ela não esteja morrendo, mas apenas passando por uma fase de transição. Isso não significa que a tempestade irá desaparecer de imediato, mas sim que ela pode estar mudando sua dinâmica interna. Vale lembrar que tempestades no espaço, como as de Júpiter, funcionam de maneira diferente das que observamos na Terra. Enquanto os furacões da Terra dependem de condições climáticas locais e da interação com o oceano, a Grande Mancha Vermelha é alimentada pela intensa energia interna do próprio planeta. Isso confere à tempestade uma resiliência única, mas também a sujeita a mudanças de comportamento ao longo do tempo. O que podemos aprender com a Grande Mancha Vermelha? Além de ser um fenômeno fascinante por si só, a Grande Mancha Vermelha oferece um valioso laboratório natural para estudar as dinâmicas atmosféricas em grande escala. A observação dessa tempestade tem proporcionado insights importantes sobre como as atmosferas planetárias funcionam, não apenas em Júpiter, mas também em planetas semelhantes, como Saturno, Urano e Netuno. Estudando a Grande Mancha Vermelha, os cientistas conseguem entender melhor como as forças do vento, a pressão atmosférica e a energia interna de um planeta podem criar tempestades tão massivas e duradouras. Esses estudos têm implicações diretas para a meteorologia terrestre, oferecendo pistas sobre como fenômenos climáticos podem evoluir em nosso próprio planeta. O que esperar do futuro? O futuro da Grande Mancha Vermelha continua incerto. Embora a tempestade tenha diminuído de tamanho nos últimos anos, ela ainda permanece uma das características mais fascinantes e duradouras do Sistema Solar. Enquanto os cientistas continuam a estudar o comportamento dessa tempestade, a pergunta sobre sua longevidade e suas futuras mudanças permanece aberta. Será que a Grande Mancha Vermelha continuará a encolher até desaparecer completamente? Ou ela simplesmente passará por uma nova fase, como tantas outras tempestades ao longo da história do planeta? Somente o tempo e as observações contínuas poderão nos dar a resposta.